Cacai teme acordo do governo com a mesmice e pede aposta em Marcelo Freixo no Rio de Janeiro. Vamos entender aqui direitinho. O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Cacai, fez uma análise da situação política do Rio de Janeiro à luz dos últimos acontecimentos do caso Marielle Franco. Confira abaixo. O governo Lula deveria olhar neste momento para o Rio de Janeiro e talvez a única e melhor forma de enfrentar esse descalabro seria apostar em Marcelo Freixo. Ele conhece como ninguém, até porque foi presidente da CPI das milícias e enfrentou de frente este drama e poderia nos dar uma luz neste enfrentamento. Por mais que eu respeite e goste de Aniele, penso que ela não tem história para nos representar nesta hora para o governo. O Paes pode ser um companheiro de reeleição, para sermos práticos, mas o vice tinha que ser alguém do nosso lado, ou para o Senado. Aposto que o governo federal vai fazer um acordo com a mesmice e o Rio de Janeiro continuará patinando. Bom dia, Iniciativa Inspiração, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Esse é o apelo do maior criminalista do Brasil. O Cacai está acreditando que o Freixo deveria ser recompensado, deveria ser o vice do Eduardo Paes na candidatura para a prefeitura do Rio de Janeiro, gente. Essa é a aposta do nosso querido Cacai. Retornar ao Globo também, gente. Olha só, miliciano acusa o ex-chefe da Polícia Civil, Orlando Curicica, acusa Rivaldo Barbosa de receber propina para sabotar as investigações e diz que já vendeu carro para pagar o delegado. Relato faz parte de um procedimento investigatório criminal, o PIC, do Ministério Público do Rio de Janeiro, que está aberto até hoje e é mencionado no relatório final da investigação da Polícia Federal. Vamos entender aqui rapidinho, gente. Esse aqui é o Orlando Curicica. Entregas de dinheiro dentro de uma delegacia, vazamentos de informações para investigados e inquéritos sabotados. Em depoimento prestado ao Ministério Público do Rio de Janeiro e gravado em vídeo, o miliciano Orlando Oliveira de Araújo, o Orlando Curicica, acusou o delegado Rivaldo Barbosa, preso por envolvimento no homicídio de Marielle Franco, de ter transformado a Delegacia de Homicídios, o DH, num balcão de negócios. Curicica afirmou aos promotores que Barbosa recebia propinas para não elucidar os assassinatos cometidos pela máfia que controla o jogo ilegal do Rio e disse que chegou até a vender um carro para pagar 18 mil ao delegado e se livrar de uma acusação de posse ilegal de arma. Tem o depoimento dele aqui, né? Depois a gente mostra. Não vai dar pra mostrar, não. Houve uma busca e apreensão na minha casa e foi achada uma pistola, só que eu não estava em casa. E eles fizeram contato comigo dizendo que iam botar a responsabilidade da arma na minha mulher. Eles me pediram 20 mil para não imputar à minha mulher a posse de arma, o doutor Rivaldo. Na época eu tinha uma Palio preta, eu consegui vender por 18 mil e mandei o dinheiro pro DH. Esse dinheiro foi junto com o advogado que levou, foi o mesmo que levou minha mulher para ser ouvida. Enquanto ouviam minha mulher, houve o pagamento da extorsão. Ele nunca mais mexeu no inquérito, o inquérito é de 2013 e está no sistema até hoje, sem solução, disse Araújo aos promotores. Antes de falar com os promotores, o miliciano havia sido apontado como um dos mentores da execução de Marielle por uma testemunha plantada para prejudicar a investigação. O PM Rodrigo Ferreirinha, e seu rival pelo controle das favelas de Jacarepaguá. Nos anos seguintes, a Polícia Federal descobriria que o relato de Ferreirinha era uma farsa elaborada pelos reais mandantes do homicídio de Marielle para prejudicar a investigação. Na época do depoimento, no entanto, Curicica ainda achava que poderia ser condenado pelo crime e por isso resolveu contar o que sabia sobre a atuação das quadrilhas de matadores de aluguel no Rio, homicídios nunca esclarecidos pela polícia e sobre a corrupção na Delegacia de Homicídios e no Ministério Público. O relato faz parte de um procedimento investigatório criminal, um PIC, do Ministério Público do Rio de Janeiro, que está aberto até hoje e é mencionado no relatório final da investigação da PF, que aponta aos irmãos Domingos e Chiquinho Brazão e Rivaldo Barbosa como mandantes do assassinato da vereadora. Vamos lá. Segundo Orlando Curicica, a corrupção da Delegacia de Homicídios se intensificou a partir de 2015,
quando Rivaldo Barbosa assumiu a direção da divisão de homicídios. Ele passou a chefiar 3 DHs, é como se fosse uma polícia civil dentro de uma polícia civil. Era muito mais fácil para você extorquir. O que a contravenção faz? Ela faz o jogo e ela mata. E o que é mais grave, você pegar o cara sentado ali, escrevendo um jogo do bicho, ou você ter que acusar o bicheiro de um homicídio? A contravenção nunca parou de matar, ela mata até hoje. A diferença é que hoje ela não é investigada, contou o miliciano. Galera, estamos lendo aqui notícias importantes, estamos falando de milícia, estamos falando de um assunto arriscado. Peço para vocês aqui superchats, pinguem superchats, pinguem pix, tá, gente? A gente precisa da ajuda de vocês para continuar fazendo bem esse trabalho. Contou o miliciano. Orlando Curicica, que foi expulso da PM em 97, um ano após entrar na corporação, após ser preso com um carro clonado, conhece os meandros da máfia do jogo. Ele era amigo e braço direito do também policial Geraldo Antônio Pereira, apontado como sócio do capo Rogério Andrade na exploração de máquinas caça-níqueis em Jacarepaguá. Pereira foi executado a tiros em maio de 2016. O crime nunca esclarecido é um dos vários sobre os quais hoje pairam suspeitas de corrupção. O miliciano ainda afirmou que as remessas de dinheiro provenientes da cúpula da contravenção eram entregues mensalmente dentro da DH por um policial civil ligado ao bicheiro Arnísio Abraão Davi. Bom, você tinha um policial civil entrando numa delegacia da Polícia Civil, então você tinha tranquilidade para fazer essa entrega, entendeu? Não havia dificuldade. Pedia para falar com o delegado e entregava o dinheiro. Para quem não sabia, passava despercebido. Um policial entrar numa delegacia, qual que é a anormalidade disso? No depoimento, Orlando também afirma que os bicheiros faziam pagamentos de 30 mil mensais ao promotor, atualmente aposentado, Homero das Neves Freitas Filho, que atuava junto à DH e foi responsável pelo caso Marielle em seus primeiros 6 meses. De acordo com o miliciano, Freitas Filho e a DH sabotavam em conjunto as investigações para que um posterior arquivamento fosse inevitável. Há vários casos que o Dr. Homero atuava com o que eles chamavam de enxugar o inquérito. Como é que funciona isso? Eu sou amigo e eu sou pago para ser amigo, então ele evita produzir prova contra mim. Como assim? Existe uma filmagem no local onde houve o homicídio, eu seguro essa busca e apreensão por mais 30 dias, por quê? Porque toda a gravação se renova em 30 dias. Então eu só libero essa busca e apreensão para essa câmera depois de 30 dias, porque eu já tenho certeza de que o que estava gravado já foi apagado. Essa era uma das formas que eles seguravam. A outra era a não localização de testemunhas. Normalmente, quando se localizava uma testemunha, quando ela se mandava, a intimação não conseguia se achar, ou as perguntas feitas não querem direcionar para a pessoa tal, mas normalmente manter o inquérito enxuto. A expressão usada era essa, normalmente era enxugar o inquérito, não deixar nada no inquérito que amanhã ou depois possa ser usado. Era essa a forma que se trabalhava, disse o miliciano. No relatório final do caso Marielle, os delegados Guilhermo Catrambi, Jaime Cândido e Leandro Almada criticavam a atuação de Barbosa e Freitas Filho nas investigações de homicídios. Essa combinação explosiva entre a perniciosa atuação da Delegacia de Homicídios e a omissão do controle externo promovido por Homero é sem dúvidas uma das mais importantes variáveis da equação que culminou com o atual cenário de segurança pública do Rio de Janeiro. Procurado pelo Globo, Romero Freitas Filho afirmou em nota que o depoimento de Curicica é uma tentativa desesperada de se livrar de imputações que lhe eram feitas sem qualquer coerência e por óbvio corroboração. Segundo o promotor, ele nunca soube da existência da atuação e jamais foi chamado para dar qualquer explicação. Está havendo uma inversão de valores em que um criminoso sem nenhuma credibilidade acusa e coloca em dúvida o trabalho de quase 30 anos de um promotor de justiça, que denunciou no mês de julho de 2018, justamente com mais 4 comparsas, o mandante da morte de Carlos Alexandre Pereira, colaborador do então vereador Marcelo Siciliano. Já o advogado Alexandre Dumans, que defende Rivaldo Barbosa, afirma que seu cliente nega veementemente ter recebido propina para sabotar as investigações. Se existe alguma omissão
dolosa ou culposa, cada inquérito desses tem que ser examinado separadamente. Essa análise não pode ser feita com base no depoimento sem prova nenhuma que o corrobore, diz o advogado do Rivaldo. Leia a íntegra da nota enviada por Romero Freitas Filho. Nunca soube da existência dessa acusação, nunca fui comunicado ou chamado para dar qualquer explicação, certamente por ter sido feita por um presidiário, miliciano assassino perigoso, preso em um presídio federal de segurança máxima. Está havendo uma inversão de valores, onde um criminoso sem nenhuma credibilidade acusa e coloca em dúvida o trabalho de quase 30 anos de um promotor de justiça que denunciou no mês de julho de 2018, juntamente com mais 4 comparsas, como mandante da morte de Carlos Alexandre Pereira, colaborador do então vereador Marcelo Siciliano, fato amplamente divulgado na época. Tais alegações parecem mais uma tentativa desesperada de se livrar de imputações que lhe eram feitas, sem qualquer coerência e, por óbvio, corroboração, meus queridos e minhas queridas. Tem muita coisa no caso Marielle, tá, gente? Tem até o contraditório também, eu vou ver se eu consigo trazer aqui. Mas, enfim, temos muita coisa a falar sobre esse caso, gente. Fortaleçam